grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz do Senhor, Evangelista César. Paz do Senhor, meus irmãos. Saúdo a todos aí com um bom dia. Estamos aí para trazer essa live juntamente com o nosso irmão Celso. Aleluias. Agora, quando são 8h02 em Porto Alegre, nós vamos iniciar essa programação em nome do Senhor Jesus, orando a Deus para que Deus venha agir, para que Deus venha nos abençoar nesta manhã, nos perdoar dos nossos muitos pecados, que Deus possa trabalhar nesse dia. Oramos então, evangelista.
Senhor Deus, na tua presença, uma vez mais, Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso sopro de vida, por muitas coisas que tem feito, Senhor, e te pedimos, ó Pai, ação do teu Aleluia, Espírito neste sim, momento, Deus. Senhor, influenciando, Senhor, esta Oh, live, Deus, Pai influenciando, Senhor, os que Todo-Poderoso. estão na escuta, Senhor, os que estão videologados, Oh, Deus. abençoando a cada lar, a cada vida, Senhor, que estará escutando, que estará junto conosco, Senhor, abençoando eles, Senhor, Aleluia. poderosamente, que possa alcançar muitas Oh, vidas Senhor. nesse dia, Pai. Este é o nosso objetivo, é o teu objetivo, Senhor. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Eu peço que os irmãos compartilhem, aleluias, esse link com os amigos, parentes, aleluia, conhecidos, enfim. E que deixe seu like, né? Glória a Deus. Aleluias. Só assim nós estamos evangelizando, de alguma forma estamos evangelizando. E esse é o meio mais rápido, mais simples. Da nossa sala mesmo podemos fazer isso. Até mesmo do nosso quarto, aonde nós estivermos, nós podemos pegar e compartilhar. De repente pode chegar aos ouvidos de alguém que esteja necessitado. E assim nós estamos aqui nesta manhã. Mas eu gostaria de perguntar para o nosso evangelista que está na frente desse trabalho ali no Núcleo Viamão, como é que está esse trabalho, como é que tem acontecido? Conta para nós, evangelista. Irmão Celso, trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele nasceu, né, há já algum tempo, e ele, creio que 2 anos, um ano e alguma coisa em Viamão. Não me falha bem a memória, não consigo me lembrar, mas houve da parte de Deus uma revelação. Nós estávamos passando por estava muito travado o trabalho, vou usar um termo aqui, travado. E eu estava me preocupando muito com isso aí, porque eu via os drogados na rua, via dificuldade nas praças, nas vilas, e porém não chegava, não iam até a igreja. E eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus, Senhor, Aleluia. dá uma direção, dá um sinal, o que tu não está te agradando, o que o Senhor quer? E aconteceu que o Espírito de Deus me levou a entender algo que eu deveria fazer o que aconteceu com Moisés. Abrir o trabalho, estender o trabalho para que o trabalho pudesse crescer. E no momento que eu ouvi e recebi aquela revelação, passei para o meu pastor, o pastor aceitou no coração dele que era de Deus. Eu pedi que deixasse um líder na sede e eu fosse para outro lugar. E no momento que eu fiz isso, o mundo espiritual se abriu. Foi tremendo. Aleluia. Se abriu de uma certa forma que naquela semana começou a chegar gente. E não parou mais. Hoje mesmo já temos uma alma para internar. E quase toda semana é almas chegando, é alma entrando e internando. É incrível que na frente da minha casa, paro lá, não sei, parece que alguém fala para eles. Vão até na minha casa, pede comida, meu Deus. O inimigo sempre tenta bloquear o trabalho, né? E o mundo espiritual pelo que eu vejo, pelo que eu ouço do irmão, o inimigo cega, né? Tranca, ele coloca obstáculos, né? Para a obra não andar. Há o desejo no coração, a pessoa sente, mas ela se sente cercada por forças, né? E que bom que o irmão teve a decisão de se colocar, né? Ouviu mais a voz de Deus do que os obstáculos que o inimigo colocava, né? Irmão Celso, o que eu vejo, assim, que há alguma dificuldade ainda, assim, de nós entender. Quando eu digo nós,
meus companheiros entender Em conjunto. o jeito que o inimigo trabalha. E nós temos que fazer uma estratégia de guerra. Eu observo muito o pastor Resplande, como ele fala, coisa, e ele não está errado. O crente tem que trazer um pouco para dentro do militarismo. Na verdade, a vida vida militar copiou do mundo espiritual. Sim, Porque, queira ou não queira, nós vivemos uma guerra. uma guerra. E é uma guerra de estratégia. E o maior estrategista é o inimigo. É o inimigo. O inimigo é um grande estrategista, ele não dorme, ele fica, é que nem o marginal. O marginal, ele fica dia após dia tentando sempre Calculando. surpreender a segurança. E se ele Ele tiver sempre tempo, está na ele calcula frente. mais Não, ele sempre está na frente. Normalmente, dificilmente a segurança ela corre na frente, monta esquema para neutralizar os ataques. O inimigo é tão terrível que ele maquina tanto que parece que é o gato e o rato. Parece que a polícia ela está atrás sempre. E eles estão na frente. O bom seria se nós surpreendesse eles, neutralizasse. E é o que nós temos feito. Ele acha que está na frente. Não está na frente. Nós que estamos na frente. E ele se debate, mas ele causa grande estrago, né? O problema, irmão Celso, o meu pensamento é que o senhor falou agora. Eu me preocupo muito com o estrago. Porque muitas vezes a gente, levando o blackout do inimigo, muitos não voltam. Com certeza. E a ideia sempre do diabo é destruir, né? Roubar, matar e destruir. E nós temos que ter uma visão que nós estamos guerrilhando no mundo espiritual. Então tem que haver uma unidade. O quartel tem que estar pronto, o quartel tem que estar sempre em prontidão. Se o quartel não tiver uma unidade sempre em prontidão, ele vai ser facilmente saqueado. Ele vai ser facilmente atacado e vai ser derrotado. Então o que acontece? Nós temos que ter uma unidade forte. Pessoas que tu possa contar com ele, que naquela hora vai estar pronto para receber o ataque. Por quê? Porque o mandorinha não faz verão. Um só não consegue batalhar com esse mundo espiritual, ainda que ele seja ungido, ainda que ele seja um homem forte, um homem cheio de desejo, mas ele vai um dia ser pego de surpresa, porque o inimigo está sempre armando uma estratégia. Então, o que nós temos que fazer? Fechar o cerco, entendeu? Para que nós podemos saquear os infernos, dominar o valente, nós temos que ter o domínio no mundo espiritual. E isso que Deus deu para nós, o domínio agora. Então ele deu o domínio agora, só que nós temos que manter o domínio espiritual. E depois nós vamos entrar na palavra de João, né? Vou deixar o senhor, né, dar continuidade na revelação que Deus está lhe dando para o senhor. Mas nós temos algo que na Bíblia nos ensina também sobre a verdade. Então vamos continuar buscando cada vez mais essa unidade espiritual para compreender, né? Aleluia. Amém? Porque a guerra é na mente, né, irmão Celso? Com certeza. O diabo ele tenta atingir a mente do cristão. E aonde ele atingir a mente do cristão, o cristão já começa a ser derrotado ali. Tem que estar vigilante, né? Vigilante. Mas, evangelista, graças a Deus, tem uma equipe boa ali, né? Número bom de irmãos, né? Que estão Aumentou. que estão ali lhe auxiliando, lhe ajudando, colaborando, né? E pelo que eu vejo, eu incrível que pareça, eu de uma certa forma eu faço parte, porque eu estou aqui todas as programações, né? O senhor é o nosso general da comunicação, né? Mas eu vejo que tem os irmãos ali que estão sempre das consagrações, eu participo das consagrações. E porque afinal a igreja é um departamento, mas faz parte do corpo, né? Então Sim. Nós temos que estar realmente os cultos, eu não deixo de estar presente. Então é o corpo, né? Mas aqueles que realmente estão voltados para esse trabalho, eu vejo que tem um bom número, né? E Sim. os irmãos parece que têm, por exemplo, olha que exemplo, a tenda que nós fizemos lá na Botafogo. Mas coisa linda, né? E todo mundo se envolveu e achei algo tremendo. E me parece que logo haverá outra, né? Agora, é do Ombro Amigo também? No mês de dezembro vai ter uma nova tenda, creio que dia 23. E no mesmo lugar? No mesmo lugar. E também do Ombro Amigo?
Não vai é. ser uma tenda, uma tenda evangelística. Evangelística, mas geral. com certeza o Ombro Amigo Não, é vai isso que eu ia estar dizer, com certeza. envolvido, né? Sim, exato. Porque naquele trabalho do Ombro Amigo, todo mundo se envolveu, crianças, jovens, a União Feminina, o Departamento de Cavalheiro, incansavelmente esteve lá. E eu acho que nós fomos os primeiros a chegar e os últimos a sair, realmente foi. Sim. Então, e nada mais justo do que isso, né? É a razão, né? Aleluias. Mas nessa manhã, nós, quando são 8 horas e 13 minutos, o nosso tempo não é um tempo muito longo, nós vamos ouvir um hino e vamos entrar numa palavra. Vamos ver o que Deus fala conosco nessa manhã. Aleluias. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar. Tá na hora de enxugar esse pranto. Tá na hora de acabar com esta dor. Já passou da conta o teu sofrimento. E você não foi chamado para ser perdedor. Tome uma atitude, se levante do chão. Não fique aí prostrado desse jeito, irmão. A luta é muito grande, mas vai ter que acabar. O Deus que você serve, Ele só consegue ganhar. Deus vai agir. Deus vai agir. E como chuva de verão, a tua luta ela vai passar. Mergulhe esse gigante, mostre quem é o teu Deus. Ele anda com você, Ele jamais te esqueceu. Se Ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória pra você, Ele já vai entregar. Segure a tua espada e continue a lutar. Eu sei, Deus vai fazer a tempestade passar. Por que parar agora se já está no final? Se lembre, em tua frente vai o grande general. Vai em frente, irmão, como peixe leão. Tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor vai passar, Deus vai te levantar. Não desista, porque Deus te ungiu foi pra vencer. Deixa Deus agir na tua vida. Deus vai agir. Deus vai agir. E como chuva de verão, a tua luta vai passar. Oh, Rabagaxu, Rabaganga, Rabaxaia. Oh, Espírito Santo, tu estás aqui. Esse gigante não se quem é o teu Deus. Ele anda com você, Ele jamais te esqueceu. Se Ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória pra você, Ele já vai entregar. Segure a tua espada e continue a lutar. Deus tem, Deus vai fazer a tempestade passar. Por que parar agora se já está no final? Se lembre, em tua frente vai o grande general. Vai em frente, irmão, como peixe leão. Tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor, ela vai passar. Deus vai te levantar. Não desista, porque Deus te ungiu, foi pra vencer. Como peixe leão,
te ungiu, pois pra vencer. 8h17. Aleluias! Antes de entrarmos na palavra, vamos ler aqui os irmãos que estão videologados nessa manhã. Nós temos aqui conosco Vitória Triste, Paz, Oração e União. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Aleluias! Duda Rodrigues, Paz, Oração e União. Duda Rodrigues, não esqueça de deixar seu like. É verdade, irmã. Aleluias! Duda Rodrigues, compartilhe. Vamos compartilhar essa programação. Camila Lionel, Paz, Oração. Jaguaré, lá do Espírito Santo. Romilda Vargas, Paz, Oração e União. A esposa do nosso evangelista César. Aleluias. Tainê Goulart, Glória a Deus. Dalva Loreto, Paz, Oração e União, lá de Alvorada. Tainê, vamos compartilhar com todos os contatos. É verdade, irmã Tainê. Ainda a irmã Tainê, o trabalho do Ombro Amigo, Restaurando Vidas, vai completar 3 anos, agora no dia 29/11, esse mês, agora daqui 9 dias, né? Passa rápido, né? Um trabalho que vem do coração de Deus, com certeza. Daiane Xavier, Paz, Oração e União, Viamão. Beatriz Lopes, Paz, Oração e União. A mesma Beatriz Lopes. Pido oração por meu esposo Roberto Antônio Jiménez, que pode deixar de tomar e fumar. Liliane Dreyer, de Carvalho, de Lima, Paz, Oração e União. Peço oração por minha família. Vamos estar orando depois. E eu comentava aqui com o evangelista que nós vamos orar e Deus pode, é Ele que faz, Deus pode no momento libertar. Aleluias, é Ele que tem esse poder de libertar. Nós temos também esse trabalho agora, final de semana, sábado e domingo, lá no Vale da Oração, que é o 26º Congresso de Missões. Aleluias. Junto com a convenção, né? Juntamente com a convenção. E tivemos esse final de semana preparando aquele ambiente, está muito bonito, para receber os convidados, receber os irmãos, visitantes, enfim. E o principal, Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, para fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer, que venha a ser realizado naqueles dias. Eu sei que vai ser bênção, vai ser algo tremendo. Nós trabalhando lá sentimos a graça de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas. Aleluias. Mas queremos... O senhor tem alguma coisa para colocar, evangelista? Não, só avisar os irmãos que nós estamos na Mendanha 300, né? Fica no centro de Viamão, na frente do cemitério novo, né? Nossa congregação, aberto todas terça-feira. Ali, a partir das 8 horas, estamos atendendo ali o núcleo do Ombro Amigo. E na sede, Liberdade 884, também, terça-feira às 8 horas. Então, nós estamos nos 2 locais. Atendendo ali, tem uma equipe na Liberdade e outra equipe no centro de Viamão. E precisar só nos buscar. Amém? Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus. Então vamos entrar na palavra, ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 8. 8:32. Versículo 32. 32. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E nos diz assim a palavra: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiramente, para alguém ser liberto, ele precisa crer. E para crer, ele precisa ouvir a palavra. Aleluias. Ouvir a palavra. Precisa ouvir a palavra. E partindo desse princípio, nós temos que divulgar, nós temos que levar a palavra, semear.
Essa palavra que fala do único que pode verdadeiramente libertar. E é o que nós temos fazendo aqui nessa manhã, o que os irmãos têm feito quando saem pela rua, enfim, todo o tempo. Há pouco o evangelista me falava que ele, até por telefone, ele fez um trabalho esse dia, ontem, por Ontem à telefone. tarde. Então, Oração. e nós falamos de quem? Do único que pode verdadeiramente libertar. Aleluias. O interessante, né, que eu venho meditando muito tempo no João 8,32, e é um mistério, Deus que iniciou o trabalho do ombro amigo, Deus me deu esse versículo. E estudando ela, eu vejo que Jesus ali, ele estava expressando a sua missão. E ele estava falando para os judeus, né, qual é que era a sua vontade e o que foi proposto a ele fazer na terra. Mas ele teve uns obstáculos. E aí, notando dos obstáculos que Jesus teve, o que é libertar? O que é conhecer e ser liberto? Né? Diz aqui a palavra de Deus: e conhecereis a verdade vos libertará. A gente às vezes imagina assim, não, eu estou liberto, eu estou pronto. Aí vem um obstáculo. Aí vem os obstáculos, porque Jesus só vai deixar vir os obstáculos quando ele vê que tu está apto a passar pelo obstáculo. E eles aqui estavam contentes com Jesus, o discurso de Jesus, mas daqui a pouco eles frearam. Opa, espera aí. Eles disseram: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Já teve um obstáculo ali. E eles já não, espera aí, o que ele está querendo dizer, né? Eles disseram que eles já conheciam, que eles eram sábios em tudo que eles já tinham conhecido. Aí Jesus começou a falar para eles, não. Jesus falou para eles que o filho fica sempre com o pai, mas o servo não. Jesus está falando, quando você ser servo de Deus, aí você vai ter mais liberdade. Interessante isso, né? O que o filho faz? Tu não libera o filho se tu vê que o teu filho, ele não tem liberdade ainda de sair na rua, de ir pro colégio sozinho, voltar. Tu vai lá, busca ele e traz, né? Com maior cuidado. Por quê? Porque o ladrão, o vilão, ele está sempre de olho. Para semear o mal no teu filho, para trazer o mal para dentro da tua casa, ele tem que usar alguém. E ele pega o filho, muitas vezes. Agora, quando ele se torna servo, ele ganha as armaduras de Deus. Ele pode ir para o colégio, pode ir para a faculdade, pode onde ele quiser ir. Ele vai ter as armaduras de Deus, é impenetrável. Agora ele é impenetrável. Amém? Aleluia. E aí o que acontece, irmão Celso? Nessa passagem de João 8, eu vejo ali no início Jesus ali falando acerca daquela mulher adúltera. Eu vejo que Jesus, ao encontrar-se com aquela mulher, ao trazerem aquela mulher até Jesus, uma coisa acontece. Do 1 ao 11 ali, nós notamos que Jesus, em síntese, ele perdoa aquela mulher. Ele perdoa. Jesus, ele perdoa todo aquele que está no pecado. Mas tem uma coisa, só o perdão não resolve. Nós temos que ali... É uma semente, né? Em João 8, 31, e dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí sim, e conhecereis. Esse conhecereis, ele está no futuro do presente. E conhecereis a verdade. E a verdade, ela vos libertará. Então, nós recebemos o perdão. A pessoa que está no pecado, está no erro, ela recebe o perdão. Deus, ele perdoa. E é o único que pode perdoar. Não há outro. O pastor não pode perdoar. Ele pode até perdoar algo terreno. Vamos supor, se alguém... Dentro de um conselho. Né?
pode perdoar, mas o perdão dos pecados é um só que pode. Aleluia. É o aio, né? Ele leva até Jesus, né? Exatamente. Então, é o único que pode. E aí tem algo. Perdoado dos pecados, agora estou perdoado, posso sair de novo de qualquer jeito. Não. Aí nós temos que permanecer. E para conhecer essa verdade, dia após dia, conhecendo, ouvindo. E como que nós vamos conhecer essa verdade? Ouvindo, lendo, meditando, insistindo. Até o fim nós vamos conhecendo. Uma vez perdoado, não quer dizer estamos perdoados, mas nós podemos cair novamente. Então nós temos que permanecer. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que liberta. No mundo, existe tantas coisas que são verdadeiras. Por exemplo, uma pessoa fabrica algo e aquilo ali não é falsificado, é real. Existem tantas coisas, as pessoas ouvem algo e contam aquela verdade, é uma verdade. Mas nós estamos falando da a única verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, o único caminho, a verdade, é a única verdade. É na esfera espiritual. Eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem como. E é disso que nós estamos falando nesta manhã. É aquele que liberta verdadeiramente. Libertou, está liberto. Aleluias. Glória a Deus. É aquele que tem poder. Tem poder para arrancar. Eu tenho observado nesses últimos dias homens terríveis que contam seus testemunhos e alguns a gente conheceu e viu como que eram, e Deus transforma. Aleluias. Qual de nós um dia não esteve no erro, em alguma coisa ou outra? Não é só droga, não é só no crime, em tantas coisas, e Deus liberta. Deus vai libertando, e é só Ele que pode, não tem outra forma. Não tem como sentar num banco de faculdade, não tem como, não é sentando na frente de um psicólogo que vai ser liberto. Não, é um paliativo. É um paliativo. A libertação. Vamos lá no Antigo Testamento. Conheceis a verdade vos libertará. Nós temos um rei Saul, que ele coordenou, ele fez boas coisas, mas a Bíblia diz que quando ele descobriu que Deus ungiu Davi, ele pôde ver que ele não era liberto. O que estava em oculto nele saiu para fora. Muitas pessoas passam por isso, que acham que estão libertos, mas tem mágoa no coração, tem ira, tem raiva. E muitos caem no quê? Na bebida, na droga, na prostituição. Por quê? Por causa desse algo no interior dele, que se reacende. A Bíblia diz que Saul chegou a chorar. Davi provou para ele, por que tu está me perseguindo tanto? Por que tu quer tanto meu mal? Pegou a orla do manto dele, cortou, não matou ele. Falou para os guerreiros, não mata ele. Quando ele saiu da montanha, ele mostrou aqui, ó Saul, estou com o manto aqui. A Bíblia diz que Saul chorou. Naquele dia falou, tu é melhor que eu. Mas no outro dia ele voltou a perseguir Davi. Não estava liberto. Não está liberto. Isso aí estava dentro dele. O demônio era um botão que o demônio tinha, ele apertava. Quando ele o senhor falava na vida do... Quando o senhor falava, eu me veio na mente, o inimigo tinha um trunfo, ele tinha o poder ali, o domínio. Tu dá o domínio, né? Você dá o domínio pro diabo, né? Enquanto que o crente, ele que tem que ter o domínio. Tem que se livrar disso, né? Aleluia. Ele tem que se libertar disso aí, por quê? Olha aqui o que acontece no 37. Bem seis que sou descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vai na igreja, volta, ouve, passa por tendas, passa por isso, passa por aquilo, mas não deixa a palavra entrar. Não senta para ouvir
vai para ver amigo, vai para fazer isso e aquilo, mas não deixa Deus falar. Deixa Deus falar, deixa Deus ouvir. E quando tu recebe a palavra, a revelação de Deus, ela te limpa, ela te faz nova criatura. E aquilo que estava gerando mal na tua vida, aquele câncer, ele cai por terra e tu se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que tem bandido, tem traficante, tem estrupador, crente, homens de Deus, porque eles deixaram Deus entrar. Se não deixar Deus entrar, nada vai acontecer. Você vai fazer uma personalidade. Você vai ser só um ator. Um ator de Jesus. Deus não quer ator, Deus quer servo. A palavra ela tem que entrar pelos ouvidos e ela tem que descer o coração e permanecer ali. E aí quando a palavra entra no coração, ela começa a fazer uma limpeza. Uma limpeza. Ela começa a trabalhar, começa a sair tudo aquilo que não presta. A palavra tem esse poder que orador nenhum no mundo tem. Pode ser a pessoa mais culta, não tem. Mas a palavra quando entra pode sair da boca de uma pessoa que pouco conhecimento tem, mas conhecendo a palavra e ela falar a palavra de Deus com uma unção e aqueles ouvidos ouvirem e deixar que desça o coração, com certeza vai haver esse milagre. Deus vai começar a trabalhar e vai libertar. Quantas vezes a gente vê, como eu disse no início, homens que eram terríveis. Essa semana, foi quinta ou sexta-feira, eu cheguei do trabalho e dei uma olhada no meu celular e ali estava um programa Ombro Amigo, aqui nessa mesa, aqui nessa bancada. Era o irmão Givanildo. E ele tinha convidado um casal. Eu não conhecia aquele homem nem aquela irmã, não conhecia o irmão nem a irmã. Mas quando citaram o nome deles, eu me lembrei daquele nome. E olha só, há uns anos atrás esses nomes estavam nas páginas dos jornais, na parte policial, e era algo terrível. Eles eram terríveis. E aí eu digo, eu não acredito que é esse homem, hoje estou conhecendo. E aí ele começa a contar a história. E aí, vendo aquele homem aqui sentado, sentado aqui onde nós estamos, e eu digo, meu Deus do céu, Deus é tremendo. E quando a gente ouve isso, a gente que conhece, crê, mas quando a gente ouve isso, eu lá no passado, eu ouvi falar desses homens, pelas páginas dos jornais. E aí vendo aquele homem sentado aqui, um homem transformado, um homem que só Jesus mesmo transformou não só a vida dele, transformou a vida do pai dele, da família dele, enfim, fez algo tremendo. Um homem que matava, que fazia acontecer, traficava, usava droga, cometia chacinas, mas Deus libertou. É incrível. Coisa tremenda. Isso não é uma história, não sai nos jornais, ninguém sabe. E não é mesmo para sensacionalismo, isso aqui é para quem crê, né? Para quem crê. Então Deus faz coisa tremenda. Eu tenho observado, evangelista César, que grande parte dos homens que Deus tem usado ultimamente são homens que vieram, todos nós viemos do pecado, todos nós. Submundo, né? Mas tem aqueles que vieram do submundo. Submundo. Tem muitos. Se aprofundaram. Muitos e muitos que Deus arrancou de lá. Isso para mostrar que Deus tem poder, que Deus transforma, que Deus liberta. Verdadeiramente Deus liberta. Homens que a gente vê que hoje tem um semblante doce. Homens que a gente vê que são pessoas transformadas. Muitos eu não conheci, mas eu creio. Quando eles contam, eu era assim. Eu fazia isso, fazia aquilo. E creio porque eu sei que Deus faz essas coisas. Aleluias. Coisa tremenda. Agora imagina o senhor que já está há alguns anos, antes do Ombro Amigo, o senhor trabalhava num outro trabalho, no Café Convívio, que também... E, então o senhor tem uma larga experiência, viu pessoas que estavam no fundo do poço, no lamaçal, realmente, e Deus retira de lá, né? Cuido até no falar para não se sobressair tipo uma soberba. Mas isso é um testemunho. Porque... como nós estamos passando um período de estudo de soberba, nós estamos se examinando, né? Até na Santa Ceia diz que nós temos que se examinar. Então, quando nós estudamos sobre soberba,
a soberba ela é sorrateira. Não, ela é muito perigosa, Ela com é certeza. perigosa, então eu cuido até na expressar sobre o que eu já vi, o que eu já passei e que eu evidenciei isso na minha vida, através do amor de Deus, de pegar pessoas, botar dentro da minha casa, pessoas que depois de liberto, eles até escondeu o testemunho deles para mim, e depois que já está um tempo comigo, eles dizem, não, já matei gente, que é coisas né? que eu não sabia. Eu matava e lambia o sangue na faca. Umas coisas diabólicas, assim, que até se eu não tenho o amor de Deus, eu tinha te pedido até para sair da minha casa. Mas como eu vi que realmente ele estava convertido, eu sustentei e pude até casar o indivíduo e pude ser padrinho de casamento dele, né? Como se diz. Ele me convidou. Aleluia. E pessoas assim que hoje estão bem com Jesus, mas eu encontrei eles no lixo. Quando eu encontrei ele, um deles, né, Jorge Henrique Vargas, ainda tinha um Vargas ainda, né? Um moreno. Me lembro que eu cheguei no desafio, ele estava com um dread cheio de piolho, os pés com bicho de pé, e o Espírito de Deus fez eu pregar para ele ali onde eu encontrei ele. Deus me tomou e eu falei umas coisas de Deus para ele. Nem eu sabia que estava sendo tão usado por Deus, como ele falou depois, que Deus revelou o profundo da vida dele, e esse rapaz veio se converter. Aí ele passou por umas dificuldades dentro do desafio. Eu pedi para o diretor, que ele já estava um tempo lá, se ele deixava ele me ajudar, e ele deixou. Eu trouxe ele para morar comigo e acabou sendo pastor de igreja. Aleluia. Junto com nós, em Viamão, ele acabou cuidando de igreja. E foi uma benção, foi um evangelista nato, um homem que botava uma caixa de som dentro de um carrinho de pedreiro e ia com aquela caixa de som para o meio de uma praça todo domingo ganhar almas. E ele fazia isso todo domingo. A gratidão dele para a alma dele ser salva por Jesus. Coisa tremenda. E o Jorge. Pregador. O senhor conheceu o Jorge? Eu conheci o Jorge. Conheci quando ele tinha feito uma cirurgia. Isso, e ficou lá na sua casa. hérnia. Ele fez uma cirurgia de hérnia. Isso. E eu estava chegando aqueles dias. E eu me lembro também que eu tive lá na sua casa e aí conheci o Jorge ali. Dei uns presentes para ele, porque eu vi que ele era uma pessoa necessitada, ficou muito feliz. E realmente ele tinha uma alegria no coração, né? Sim, muito grande. Tem até hoje. Aleluia, aleluias. Irmãos, vou estar aqui lendo mais alguns irmãos que estão participando. Beatriz Lopes, já li. A Liliane Dreyer. Débora Brizola, bom dia. Paz do Senhor, irmão Celso e irmão César. Uma semana abençoada e cheia da presença de Deus para todos nós. Amém. Juliano Xavier, aleluia. Nosso guerreiro, nosso companheiro, nosso irmão. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Que Deus abençoe-os. Camila Leonel, glória a Deus. Duda Rodrigues, deixe seu like. Compartilhe. Juliano Xavier, tremenda palavra. Camila Leonel, eu era de uma congregação que se podia tudo, menos os pecados grosseiros. Há 6 anos, a verdade na palavra de Deus, eu fui libertada do jugo do diabo. Aleluia. 6 anos no Ministério Restauração. Meu Deus. Então está aqui mais uma testemunha viva que está ouvindo e que Deus liberta verdadeiramente. Referência, acabamento. Isso aqui é o João. Referência e acabamento. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão César e irmão Celso. É o João? Sabe qual é o João? É o João. Ele estava lá na tenda conosco. Referência e acabamento, João, área norte. Aleluias. Um companheiro, Duda Rodrigues, glória a Deus. Aleluias. Deixe seu like, compartilhe. É verdade. O bom é que a Duda, ela fica ali fazendo essa parte que muitas vezes passa batido e a gente não faz, pedir que os irmãos colaborem, que compartilhem. Aleluia. Irmão Celso, deixa eu completar um testemunho do Jorge que eu me lembrei aqui. À vontade. Fui no interior do estado num leilão, saí correndo, era 8h30 da manhã, cheguei perto de Rio Grande, lá pelas 11 e pouco o leilão estava acontecendo. Ali, afoito, acabei comprando um veículo ali. Até não gostei muito, mas acabei comprando, né? Que é meu trabalho. E aí, tô lá, daí o leiloeiro, conhecido,
pegou, estava ali com toda a diretoria, era uma prefeitura. Daí ele pegou e disse assim, ó, esse aí, ó, é o César aí, ó, ele é o pai do Jorge. Daí elas bem assim, o Jorginho, o nosso Jorginho? Daí ela disse, foi ele que tirou o Jorge quando era mendigo, porque o boato que corre lá, dentro, que hoje ele é guarda municipal do colégio, no interior do estado. E aí ela corre lá que ele dá culto nos colégios. Quando dá tempo, ele ensina a palavra de Deus para as crianças, para os adolescentes ali. E aí, ele é muito conquistador, assim, é um evangelista nato. Comunicativo. Jorge, comunicativo. E aí, ela disse, não, o Jorge aqui é um exemplo, seu César. O Jorge aqui, Deus usou o senhor, porque esse rapaz aqui é uma benção. E aquilo ali me trouxe uma alegria muito grande. Que coisa, né? E saber que faz parte. Não, sabendo que ele está fazendo faculdade ainda, né? Que ele entrou, voltou a estudar e está fazendo faculdade. Que coisa, né? Olha o que eu Deus disse, faz. Jesus amado, eu não acredito nisso. Até eu fiquei com vergonha, né? Porque Que coisa, né? o homem foi bem mais além que eu imaginava, né? Que coisa, né? É só Deus mesmo para fazer essas Deus coisas, mesmo. né? Eu me lembro dele ali no início, mas eu via uma chama no coração do Jorge. Era uma tocha, né? Era uma tocha, uma alegria. E claro que há uma preocupação da gente. Tomara que permaneça isso. Mas permaneceu. Aqui, permanecereis. Que coisa, né? Permanecereis. E ele está permanecendo. Dizia Jesus aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra. E eu vejo que o Jorge permanece, porque já faz quantos anos isso? Uns 5 anos? Mais, né? Mais. No mínimo 5 anos. Então, realmente, o Jorge... 5 ele ficou na nossa volta, uns 10 anos. Né? Uns 10 anos. 10 anos então, é algo tremendo, realmente. Deus, ele aceitou e deixou que Deus... resto... Nós estamos falando de um homem, igreja, que ele tomou um tiro de 12 no rosto. Ele teve morto no hospital de Viamão, bem antes dele virar mendigo de novo, porque ele caía e levantava, caía e levantava. E numa dessas ele tomou um tiro em Viamão, no rosto, numa 12, num beco. E ele conta que ele morreu. E ele estava no corredor com um lençol por cima. E aí, quando passou uma enfermeira, levantou assim, ele todo balhado, porque eu vi isso, eu evidenciei. Quando eu levei ele para fazer a cirurgia de hérnia, na radiografia dele, o corpo dele é todo marcado de chumbo que ele tem no corpo, do tiro. Que coisa. Todo cheio de chumbo, assim, é até engraçado a radiografia que dá dele, é todo cheio de chumbo. E aí eu disse, que isso, Jorge? Ele disse, isso aqui é o chumbo da 12. E aí ele disse que ele foi no profundo e voltou. Ele conheceu o inferno e voltou, e Deus deu uma nova chance para ele. E aí ele ainda não conseguiu ficar de pé, foi para o Riacho Ipiranga, ele morar ali na beira do riacho, e ali onde ele cometeu mais uns homicídios. E aí ele foi para o desafio, trouxeram ele ali, eu cheguei no desafio bem na hora para pregar uma palavra, um dia eu fui convidado dentro do desafio, foi do Bethesda até, e aí que aconteceu que eu conheci o Jorge. E dali ele só foi para frente. Deus resgatou ele ali. Aleluia. E transformou o Jorge. Para Deus não há impossível. É aí que eu vejo. Mas tem que anunciar, né, evangelista? Tem que anunciar. Tem que anunciar. E esse trabalho do ombro amigo, do evangelismo que os irmãos têm feito, isso aí tem um valor, uma valia muito grande. Eu sei que os irmãos ali têm saído à noite, né? À noite, de dia, feriado, agora nós temos de dia, estamos entrando, nós entramos no... Como é que é o nome do lugar? É um lugar bem vale, não... Nós entramos num lugar bem terrível uma noite dessa aí, que era muito escuro. Sim. E eu ia caminhando, evangelizando, e os irmãos não queriam ir porque eles... o nome do lugar eu vou me lembrar daqui a pouco o nome. Em Viamão? Mas é um lugarzinho. Só que aconteceu o seguinte, estava eu, os componentes ali, e uma moça no meio do mato. Ela conseguiu fazer uma moca no meio do mato. Que coisa, e ela falava no meio do... Eu disse, o que é isso? Eu olhei assim, uma moça. Eu disse, o que ela está fazendo aí? Ela me disse, não, que é meu esconderijo, eu vendo droga, que a polícia passa e não me vê. Daí ela disse, vocês estão fazendo o quê? Vocês são da igreja? Eu disse, somos
estamos evangelizando. Ela bem assim, vocês têm em algum lugar? Tem um lugar. Tem para mulher? Tem. Que coisa, Daí eu olhei para ela assim, eu cheguei mais perto, olhei uma moça de 20 anos. É muito triste, Aprisionada, trabalhava para o traficante, tinha uma filha, disse que tinha no culto à tarde. Elo Perdido, o nome do lugar. Elo Perdido. Eu tô tentando, mas tem mais alguma coisa aí. Mas que coisa, e até o nome já é algo terrível, né? Nome terrível. Já é uma maldição. É uma maldição. E aí eu peguei e disse pra ela, não, vamos sair. Aí o traficante berrou. Que é isso aí? Daí ela mandou ele ficar quieto. Fica quieto que os pastores estão pregando para nós. Daí eu disse pra ela, tu não vai arrumar confusão para nós. Né? Daí ela bem assim, não. Eu trabalho para ele. Ele era dono dela, o jeito que eles falam. Ele era o dono dela. Eu disse, tá, mas trabalha por quê? Não, eu trabalho por droga, eu sou usuária. Meu Deus do céu. E aí eu vi a corrente espiritual que aquela mulher estava terrível. E aí eu disse para ela, dei o endereço, tudo, ela disse, olhou assim, os olhos dela saiu lágrima, e ela dizia assim, eu vou procurar o senhor. Eu disse, procura lá que eu tenho um lugar para te ajudar. Eu quero que tu saia dessa vida. Tá? Naquele momento, e aí eu vi que começou a pesar, né? A nossa presença ali não estava muito alegre. Imagina. Aí nós subimos, né? Mais para frente, e daqui a pouco tinha dois carregando um sofá assim no meio da rua. Eu pensei, roubaram, alguma coisa eles aprontaram aí, né? Aí eles estão descendo aquele sofá, daqui a pouco o André que estava comigo chegou e evangelizou eles. Aí quando eles foram evangelizar assim, eles olharam pro André e, tu, André! Fez um esparrão. Mas eu não acredito, o André era um dos nossos aqui, usava droga com nós. Que coisa, né? E aí o testemunho, o André não falou nada. A vida dele ali começou a testemunhar e foi impactado, os drogados ficaram impactados vendo o André limpo, arrumado. Pregando, evangelizando, fazendo a obra. Foi tremendo aquele dia, foi algo... E eles não queriam ir, era um dia que eles não queriam sair, por causa que, não, mas essa hora não é a hora de entrar lá nesse lugar. E estava muito embarrado que as máquinas tinham passado ali. E eu disse, não, nós vamos entrar porque é de Deus. Agora imagina o que deve estar surtindo. Na hora ali, muitas vezes, a gente não vê o resultado. Não vê o resultado. Mas aquilo ali age, faz um alvoroço no mundo espiritual. É estranho que a gente evangeliza um lado e coisas acontecem do outro. A gente faz em outro lado e Deus manda de outro lado. É uma coisa, só Deus sabe dessas coisas. Eu queria entender esse profundo de Deus e como é que ele faz, porque a gente faz uma coisa achando que vai vir dali, mas vem de outro lado. E aí começa a surgir almas, vidas, telefonemas, mas tu tem que sair, tu tem que... Tem que se dispor. Tem que se dispor, tem que se despojar de tudo da tua vida para fazer isso aí. Se tu ficar militado, só vai ficar com a carteirinha, porque não vai fazer nada para Deus. Tem que se colocar e ser um guerreiro, né? Tem que ser guerreiro. Negar a si mesmo e fazer a obra, né? Fazer a obra. Os dias são maus, estamos no final e milhares de almas aí se perdendo. É coisa tremenda, parece que a cada dia brota. Eu costumo dizer que parece que brota da terra. O inimigo está se levantando de uma forma tão grande e nós temos que agir, temos que orar, repreender. Temos que procurar ter o domínio desse mundo espiritual, repreender. Eu costumo sempre dizer, aonde nós moramos, aonde nós andamos, tem que haver uma diferença. Alguma coisa, os infernos têm que ser pelo menos incomodados. Eles têm que saber sentir que ali tem algo diferente. E não tem esse dia, não tem essa hora que a gente não ande por aí, que não veja. O mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. E incrível que pareça, as pessoas elas estão... de mãos dadas com esse sistema. Tem o desejo, mas não tem força, e quando elas conseguem fazer um cálculo, elas optam por permanecer no mundo. Permanecer, né? Elas ficam... É que, na verdade, né, dizia um cantor que o pecado não dói, né? E o brilho do pecado, ele ofusca os olhos, né? Por isso que o crente tem que ser liberto, porque ele pode ser tragado pelo pecado. Com certeza. Né? Como eu disse que o pai cuida do filho, né? Até ele ser livre, para ele ter as armaduras de Deus, o pensamento do pai é sempre cuidar do filho, porque o filho
não sendo livre, ele pode ser ofuscado pelo pecado. Então, o pai tem que estar sempre dando um bom testemunho para o filho. Sempre cuidando do filho, cuidando que o adversário... Eu vejo muitos pais falar coisas perto dos filhos que não pode falar coisas perto dos filhos. Os filhos têm que ter o seu crescimento... De uma forma sadia. Sadio, muito sadio. Não pode ferir o amor do filho. Se tu ferir o amor do filho, tu está brotando uma semente no coração do teu filho, que aquilo lá na frente vai trazer problema. Por isso que muitos filhos chegam num período que querem sair da igreja, porque aquela semente brotou, nasceu uma árvorezinha do mal ali, e aí o filho viu o pai, entendeu? Então o pai ele tem que eliminar tudo. Se ele tem algum problema, se ele tem alguma luta espiritual com ele fica só com a sua mulher, fica em casa, no quarto, conversa, mas não deixa o filho saber, porque se o filho saber, ele vai criar um monstrinho. Vai criar um monstrinho que lá na frente vai ter problema e não vai ter escudo. O filho vai ser vai ser aberto para o mal. O mal vai ter acesso ao filho. Então, se ele cuidar o filho, ele vai ter um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus ali, e vai gerar fruto para o reino do céu. Aleluias. O irmão falando nisso, me lembrei que, graças a Deus, nós temos ali o pastor Lauderi fazendo um trabalho ali com as crianças. E agora foi a semana passada que houve um culto ali. E que coisa tremenda, semana retrasada, né? Cheio de crianças. Cheio de crianças e cheio da graça de Deus aquelas crianças. E aí a gente vê, não é apenas palavras, mas a gente vê que ali está o futuro, realmente. Os jovens de amanhã. E é muito rápido, né? Muito rápido. E num piscar de olhos eles já estão adultos. Estão casando, tendo suas famílias, seus filhos. E ali, muitos daqueles ali, que tomaram a Deus, que todos, nenhum venha se perder. E eu vejo aquelas crianças ali, de que coisa tremenda, realmente. Como vale a pena investir. E graças a Deus o pastor Laderia ali está fazendo um trabalho muito bonito com aquelas crianças. As crianças se sentem importantes. E ele tem uma forma lúdica. Eu não sei se já vinha, se ele já tinha esse conhecimento, mas Deus tem dado para ele uma forma lúdica de ensinar as crianças. E eu achei muito interessante aquilo ali. Eu no outro evento que houve lá no Arbon, eu não fui, mas ali na sede eu estava presente e pude ver, e ali estavam meus netos também, né? E da outra vez eles estavam também. E vi realmente o trabalho muito lindo, muito interessante. E como devemos ter cuidado com as crianças. Tem que ter um cuidado. Um cuidado muito grande, né? Porque eles têm que ter um crescimento sadio, um crescimento embasado na palavra, né? Porque não vai dar espaço para eles. Eu, por exemplo, na idade dessas crianças, eu não sabia o que era a palavra de Deus, conheci a palavra depois de homem velho. Que coisa, né? E eles, graças a Deus, quando eu vejo isso, quando eu vejo um jovem... consegue Deus de pequeno nascer no Alguém pode dizer, não, mas não é tudo, mas é muito. Não é tudo, mas é muita coisa. Eu, por exemplo, graças a Deus que eu tive uma formação, o meu pai, minha mãe, pessoas, como cidadão, eram pessoas corretíssimas. E isso aí que me deu um respaldo muito grande. Ainda que eu não conhecia a palavra, infelizmente, mas eles souberam formar um caráter cidadão em mim, sabe? Em nós todos. Graças a Deus, não teve nenhum marginal, bandido, drogado, traficante, nenhum, graças a Deus. E nós éramos 10 irmãos. Então, olha só. E o meu pai, aquela pessoa que não conhecia nele, minha mãe conhecia o Evangelho, mas sempre eles colocavam para nós o que era certo e o que era errado. Então, realmente, tem uma valia muito grande, né? Nos tempos passados era mais fácil que era filho, né? Porque eu lembro, uma vez eu entrei no colégio, eu vi
Um menino deu uma garrafada na professora. Que coisa, né? Um menino deu uma garrafada no professor. E aí a minha filha disse que ia ter um conselho, se eu pudesse comparecer. Eu sabia que o meu filho não dava mau testemunho. Eu disse, tá, mas o que houve? Disse, uma bronca teve lá, pai, não sei o quê. Se eu quiser ir, vai. Mas eu estava trabalhando ali, como eu trabalho perto da minha casa e perto da escola, eu peguei e fui. Deus sabe, o Espírito de Deus vai lá. Cheguei lá, estava aquele monte de diretora, professora, abriram os pavilhões no meio e juntaram 2 salas ao comprido, as mães, o aluno que tinha dado a garrafada, o professor na porta, coitado do homem, o homem tinha quase 2 metros de altura, mas ele estava arrasado. Uhum. E ali, eu vendo tudo aquilo ali, né? E Deus falou para mim, fala alguma coisa. Aí eu peguei, levantei a mão e disse assim, diretora, posso falar? Aí ela me olhou assim, dos pés à cabeça, eu estava sujo de graxa, sou mecânico. Daí elas, fala, pai. Aí eu me posicionei e falei que o culpado de tudo aquilo ali que estava acontecendo eram os pais. Daí eles ficaram me olhando. Eu disse assim, quantas vezes tu revisa o caderno do teu filho? Quantas vezes tu pergunta como foi o dia dele? Quantas vezes tu chega de noite e dá um beijo no filho, conversa como foi o colégio, como foi a aula, como é a saída, como é isso, tu vê o celular do teu filho, tu vê a vida do teu filho, tu conhece teu filho. Ou tu só chega em casa, sai correndo pro serviço, volta cansado, faz uma comida e vai dormir, no outro dia tu sai e tu não dá nem atenção nem pro marido, nem pro filho. Aí as mães ficaram com os olhos desse tamanho, a diretora olhou assim para mim e disse assim, ele tá certo. Eu disse assim, a educação tá do teu filho, tá do jeito que tu trata ele. Se tu tratar ele como uma pessoa, não um objeto, não um bicho, ele vai ser aquela pessoa que tu vai tratar ele. E se tu tratar ele com decência, com carinho, com educação, ele vai amar o professor, porque no meu tempo, quando eu falhava, eu ia para trás da porta no milho, e o professor era considerado como meu pai, meu segundo pai era o meu professor. E assim nós tínhamos que respeitar o professor. É claro que no meu tempo teve evidências de pessoas que se rebelavam também, mas era bem menos que hoje. Hoje tem aluno que vai armado para o colégio, tem aluno que leva faca, que dá facada, que briga. Aleluias. E é isso aí, meus irmãos. O nosso tempo, infelizmente, se foi. Vamos orar então, Vamos fazer uma oração? Evangelista. Não tem nenhum pedido de oração? Tem aqueles pedidos que eu lhe falei da irmã. Ela não colocou qual lugar, mas eu creio que seja Argentina, Uruguai, o Paraguai. E vamos estar orando por libertação. Deixa eu ver uma coisa. Antônio Jimenez. Antônio Jimenez. Aleluias. Altíssimo Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Nós colocamos, Senhor, diante da tua presença. Tua ação no mundo espiritual. Aleluias. Repreendendo toda a ação, toda a fúria do diabo, Senhor. Libertando esse homem do álcool, do cigarro, Senhor. Senhor. Deus, a tua filha pede, Senhor. Glória Senhor, pela tua misericórdia. Milagre nesta manhã. E tu tem poder para realizar, Senhor, na vida dele, Deus. Em nome do teu filho Jesus, Senhor, abençoa cada ouvinte deste programa, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho.